Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, Irene! Por que será? Porque agora é hora de fofocar sobre Power Couple Brasil aqui no Virou Festa. Isso aí! E a fofoca de hoje é sobre a noite de eliminação de Anne e Pelanza, que deu o que falar, não é mesmo? Pois é, meninos, vocês viram, gente? Anne e Pelantra foram eliminados. Como previam as nossas enquetes. Sim. No final das contas, estavam certas, tava tudo certo, deu tudo certo como planejado. Não precisava ter duvidado, né? Não, deu certo, gente. E eles já geraram polêmica do lado de fora da casa também, hein? A Anne andou dizendo por aí que ela sentia medinho da Brenda lá dentro da mansão. E não é só isso não, também a gente tem que falar sobre o fim da amizade de Albert e Adriana com Brenda e Matheus. Pois é. Os dois casais ali racharam, não são mais amigos, a gente não tá entendendo, ou tá entendendo, analisamos umas entrelinhas e vamos fofocar sobre isso. Enfim, gente, também tem mais um monte de fala polêmica do Albert que a gente tem que repercutir com vocês. Tá assim, ó, um eita atrás de vixe, tá aquele conselho de sempre. Aperte bem o cinto porque as emoções serão fortíssimas, mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você, beijão. Bom, como a gente acabou de falar, Anne e Pelanza foram o casal eliminado dessa semana no Power Couple 6 e apesar da gente acreditar que o resultado poderia ter uma reviravolta, não deu, né? Inclusive a própria Anne já tava ciente que isso ia acontecer lá embaixo com a Galisteu, né? Ela fez meio que a Ivy. Tava ali, igualzinho. Né? Que a Ivy, quando foi eliminada, sim, eu sei. Vai, claro. Galisteu, precisa fazer suspense. Exatamente. Né? A Anne, além também de ser uma coisa assim, meio que já como estava caminhando a carruagem, né, ao longo desses 50 e tantos dias, ela também ficou sabendo da fala da loura lá, da moça, da moça da bicicleta, né? Da bicicletinha. Sim. Então ela tava sob o efeito da mulher da bicicleta, ela já sabia mais ou menos que o grupão tava em risco, que Brenda e Matheus poderiam ser os super favoritos, ela meio que já tinha sacado. Tava na cara, tava óbvio, Na verdade, né? como a gente sempre diz aqui, é eles que não se atentaram aos sinais do público em todas as DR, gente. Quanta DR que tá tendo aí com Adriana e Albert, Brenda e Matheus, e é sempre o terceiro elemento, o terceiro casal da DR que é eliminado. Então não tava demorou, difícil. né, pra eles caírem na real, na verdade. E, inclusive, a porcentagem de votos que Anne e Pelanza receberam foi a menor até agora na temporada, né? Apenas 11,41% dos votos. É um recorde de rejeição da temporada, gente. Exatamente. Olha que loucura, gente. A gente teve um recorde de rejeição e foi dela, da Anne. Que se analisar direitinho foi bem chata. Né? Só um pouquinho. E do P, que foi meio P-lâmpada nessa temporada. Eles não tinham muita torcida também, né, gente? Estavam na pior semana deles no jogo depois do lance das pelantrices, né? E já não se já não bastasse, está no pior momento da carreira do Pelanza, né, gente? Ele até falou que ser eliminado ontem foi uma baita falta de sacanagem, né? Sabe, eu acho uma puta falta de sacanagem. É disso, essa era a referência. Eu sei que era uma internet muito É um das dos antigas. primeiros memes, né, da Nossa, internet, quando assim. subiu esse meme do Restart, o que era o YouTube? Mato, eu acho. Mas é engraçadinho. Bom, e pra fechar a trajetória do casal Pelantra com chave de ouro, depois que a Anne quebrou regras na votação e o Pelanza foi desonesto na prova, após o anúncio da eliminação deles, a Galisteu entregou pra Anne e Pelanza a cartinha que a Michelle e o Passo escreveram pra eles lá na casa, que não podia, né? Mais uma regra quebrada. Exatamente, envolvendo eles, né? Vocês podem ver que Anne e Pelantra estão sempre ali, né, no meio da coisa da cagação da regra, né, gente? E eu queria entender onde é que Michelle e Passo estavam quando a produção orientou e escreveu no contrato que não pode escrever coisinhas dentro do confinamento. E essa regra, gente, é conhecidíssima, porque ela já estava lá em Casa dos Artistas, veio com o BBB, a Fazenda, e agora é óbvio que ela estaria no Power Couple também. Ai, porque... pra quê? Pegar uma fotinho. Ai, amamos vocês, casal Pelanza. É que eu me passo um monte de coisa pra falar, mas o horário não me permite, Irene. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? E outra coisa, além de não ser necessário escrever essa cartinha, porque eles não vão ficar mais do que 3 semanas sem se ver. É óbvio que tava quebrando uma regra, a gente não pode, em reality show de confinamento é tudo gravado, tudo microfonado. Se você fica passando bilhetinho pro coleguinha, às vezes a câmera não consegue pegar, o áudio não vai captar o que tá escrito, porque o áudio não é Chico Xavier, que psicografa coisas. Então não tem o que fazer, não pode. Aí confiscaram a carta. Ai, lógico, né? Entregaram pra Galisteu, entregar pra eles depois pessoalmente, né? Exatamente. E eu acho que às vezes a produção fez até de propósito. Porque a produção poderia muito bem ter parado o Michelle e Passa enquanto eles estavam escrevendo. Às vezes a produção, deixa eles se queimarem mais um pouquinho, né? É o nosso querido careca. Esse homem é um gênio. Vamos fazer vista grossa. Vai, Michelle, cava sua própria cova com esse delineador atrás dessa fotografia. Vai, escreve mais um parágrafo.
parágrafo. Bom, e como de praxe, após a eliminação, Anne e Pelanza participaram da cabine de descompressão e, inclusive, onde falaram bastante de Brenda e Matheus, não é mesmo? Não superaram os dois. Né? A Anne chegou até a dizer que ela tinha medo da Brenda, né, de interagir com a Brenda e acabar virando alvo de discussão deles, né? Que segundo a Anne, era o que estava acontecendo na casa. Todo mundo que se aproximava, tentava ali interagir com ela, acabava virando alvo de discussão depois, né? Mas também a gente tem que avaliar aí que são o quê? 54 agora? Eu já me perdi um pouco nas contas. Por aí, mas acho que são 54 dias de confinamento e acho que 52 de programa no ar. Uma coisa assim, ou um pouquinho mais. Que toda vez que todo mundo ia lá pra falar alguma coisa pra Brenda e Matheus, com exceto Adriane e Albert até então, porque nós já temos novidades, todo mundo ia lá pra reclamar de alguma coisa deles, pra detonar eles, pra alfinetar eles, pra provocar eles. Então, assim, é meio óbvio que com esse argumento que as pessoas, e principalmente Anne e Pelanza, ia lá pra falar pra Matheus e Brenda, principalmente pra Brenda, eles iam ter de volta uma reação explosiva da Brenda. Sim. Que, inclusive, nesses últimos dias a gente tem falado, porque a gente tem notado, Brenda está exausta, Sim. está saturada, Acabada, está de saco né? cheio, ela não tá aguentando mais, tanto que ela não tá aguentando mais que ela não tá levantando nem a voz mais, ela não perde a energia dela nem pra brigar mais, ela até coloca ali uns argumentos, ela arrasa ainda no discurso, mas ela não tá mais com essa energia pra brigar também não. Então esse negócio da Anne, gente, é que eu acho que é assim, agora que eles realmente estão aqui de fora, talvez eles comecem a entender um pouco do que tava rolando ali, do que o público tava assistindo daqui, e vão ver talvez o como eles foram mal interpretados nas atitudes deles lá, principalmente com relação a Brenda e Matheus. Mas ali, na saída, eles ainda estavam cheios de razão. É lógico, imagina, né? a gente foi eliminado, mas Brenda e Matheus são péssimos. Inclusive, né, continuando nesse papo aí da cabine de descompressão, a Anne ficou até falando que ela via que uma hora a Brenda tava lá brava, com o dedo em riste, gritando a plenos pulmões, falando coisas horrorosas. E em outro momento a Brenda tava mais tranquila e falando baixo, e ela nunca sabia como a Brenda ia estar naquele dia, né? Já o Pelanza disse que lá no início eles até acharam que podia ser uma estratégia da Brenda ser assim, mas depois perceberam que era da personalidade dela mesmo ter essas variações, né? Exatamente. A própria Brenda fala, né, que ela tem tem duas Brendas dentro dela, né? Gente, mas é engraçado que esse jeito que ela falou, dedo em riste, gritando em planos pulmões, falando coisas horrorosas, parecia tanto um texto de nosso síndico falando de uma vizinha que é muito conhecida nesse canal. Gente, parece demais. Mas esse lance da Anne falar agora também sobre essa coisa da Brenda, de hora ela está de boa, de hora ela está mais alterada, mais intensa e tal, mais nervosa, ela realmente está falando da personalidade da Brenda, que a Brenda nunca escondeu de ninguém. Inclusive, tivemos a oportunidade de conhecer essa personalidade dela lá no Brincando com Fogo do Netflix. Então não era novidade essa personalidade pro público, que é quem tá defendendo a Brenda. Então assim, é uma personalidade que a Anne não soube lidar, mas que cativou o público, porque tava deixando a Brenda e o Matheus toda vez ali na DR, eles são salvos com uma gigantesca e cada vez maior porcentagem. Então se a Anne não se deu com a personalidade da Brenda, num convívio em conjunto ali, né, num coletivo, num confinamento, que era um jogo valendo muita grana, o azar é só de quem? Do Pelanza, que daí isso deixava a Anne desestabilizada, ela descontava tudo nele. E é sobre isso, e tá tudo bem, porque é pra ele, não é pra gente. Foram eliminados também, exatamente, né? Mas enfim, após a saída do casal Pelantra, o jogo continuou lá dentro da Mansão Power, principalmente com a volta dos casais que sobreviveram a esta DR, né? É verdade, minha gente, mas pera aí que antes da gente continuar com essa fofoca boa, que a gente tem muita coisa pra falar, eu preciso te lembrar de uma coisa muito importante. É você mesmo aí do outro lado. Você esqueceu de clicar no like? Ai, tá não dá uma dessa, né? Pelo amor de Deus. Clica aí no dedão que tá pra cima pra gente poder continuar com o Buchicho feliz e contente. Obrigado! Então vamos. Bom, os primeiros a voltar pra casa foram Adriane e Albert, porém dessa vez não teve nenhum rebuliço, nenhuma surpresa, na verdade, de ninguém, né? Era meio que óbvio que isso ia acontecer, né? O Albert também, como sempre, com a sua luva de pedreiro, que inclusive agora pode até ter um sentido, né? Ele tá demonstrando aí um apoio ao menino da luva de pedreiro que tá cheio de problema, né? Ele não sabe disso, mas pode ser que isso seja visto aqui fora como um apoio ao menino do luva de pedreiro, que realmente viralizou na internet, né, gente? Milhões de visualizações nas redes sociais, no TikTok, essas coisas tudo. Ele acabou sendo agenciado por um cara, aí vocês não estão sabendo, eu tô fazendo aqui um momento café com fofoca, lógico, né? um adendo aqui, né? Mas é só pra vocês entenderem a piada. Que o cara, parece que o empresário dele passou a perna nele, né? Tipo, pegou metade
metade de todo o dinheiro que ele ganhou lá, mais da metade, eu acho, na verdade. Inclusive de um cachê que o Luciano Huck passou pro Luva de Pedreiro. E o Luva de Pedreiro agora, ele tem tipo R$7.500 a conta dele, sendo que ele já podia ser uma pessoa milionária. E uma casa que tá com a reforma por acabar. E vocês sabem que reforma não é uma coisa muito positiva, né? Aqui a gente tem uma história bacana. Então ele, tadinho, ele tá todo cagado, né? Tá cheio de problema, tá todo mundo comentando isso. E lá dentro do Power Couple, o Albert tá falando dele toda semana. Toda hora o bordão, a luva do menino, né? Meio que em tributo ao menino que tá passando por esse perrengue. Parece que ele nem pode encerrar o contrato com o empresário, então ele tem que pagar uma multa de 5 milhões, mas quem tem 7.500 na conta não tem 5 milhões pra pagar. A gente tem que pegar esse empresário dele aí, gente, que não pode. O talento é do Luva de Pedreiro, não é do empresário, não. Luciano Huck faz alguma coisa? Né? Por favor. Pega e faz uma matéria pro seu programa também, né? Exatamente. Bom, mas voltando a falar de Power Couple, depois tivemos o retorno também de Brenda e Matheus pra casa, que também foi meio diferente, né? Deu pra ver que os casais, né, o grupão, tá começando a meio que respeitar os dois como jogadores, né? Como um casal jogador, tratando com respeito, principalmente depois da moça da bicicleta, da loira da bicicleta. A loira dos dentes protuberantes da bicicleta. Por exemplo, a gente teve o Adbala recebendo o Brenda e Matheus, abraçou eles, né? A Carol também, em vez de ficar com cara feia, ficou chorando por causa da Anny Pelanza. Pois é, não tivemos ataques nenhum, né, gente? Mas é uma coisa meio que sei lá, né? Tipo, todo mundo teve que esperar a moça da bicicleta passar pra concluir isso. A gente tem um exemplo de uma pessoa que teve já essa ideia de que Brenda e Matheus seriam fortes aqui fora e que já não seria mais interessante colocar eles na DR, porque eles iriam ficar eliminando um a um, que foi a Lu, que concluiu isso com a Ivy. Exatamente. Lá atrás, há 3 semanas atrás, entendeu? Eu acho que faltou ela levantar do sofá e falar, gente, eu avisei. Eu tava esperando esse momento. É que ela não fala, né? A Lu nunca fala. E nem pra isso ela falou. Mas ela deveria ter levantado em algum momento. Olha, só você está aqui. Carol ontem chorando de tremelique. Chorando um monte, tremendo as pernas. Eu acho, se eu fosse Luana, eu levantaria, olhava primeiro pra cara do Haddad. Que chato, hein? Nossa, que chato. Olhava, eu avisei. Sim, faz semanas que eu avisei, na verdade. Então, e aí você pensa, né? Tipo, estão chorando porque Anny e Pelanza saíram. Saíram porque a Adriana e a Alba já estavam na DR, vocês votaram na Brenda e Matheus, eles pegaram a DR mais difícil pra ir. Se fizer essa mesma movimentação semana que vocês vão tirar outro coleguinha, e outro coleguinha, outro coleguinha, outro coleguinha. E vai ser assim até o final. Vocês não entenderam ainda? Seus pamonha. Mas voltando a falar da volta de Brenda e Matheus, eu acho que também se alguém tivesse levantado ali pra brigar, né, querer arrumar uma discussão, Brenda e Matheus não iam ter saúde pra isso, né? Não mesmo. O Matheus, quem assistiu ao vivo, né, o Matheus tava com uma falta de ar, falando que ele tava passando mal com a situação toda, né, meio que tendo uma crise, assim. Inclusive, quando a Galisteu foi anunciar ali na TV da sala sobre a herança da DR, o Matheus até ficou de fora nesse momento, pois né? é, gente, tava meio que quase vomitando ali, meio enjoado, aquela tosse de vomito, sabe? Inclusive ele tava tossindo muito. Tava no microfone, inclusive, né? O cara aí às vezes podia desligar um pouquinho pra gente não ter que dormir com esse ruído. Mas enfim, aí tava meio que preocupante mesmo, assim. Sim. Acho que ele conseguiu segurar as pontas ali embaixo no galpão, né? Durante a coisa toda da eliminação. Mas quando voltou pra mansão, acho que os ânimos afloraram de vez ali. Ele meio que teve ali uma crise de ansiedade que ele tava segurando pra não ter lá embaixo na cara da Adriana Galisteu. Porque durante a eliminação, né, que ela faz as perguntas e tudo, só a Brenda falava, ele dizia que não tava bem pra falar, e ele gosta de falar. Então, tipo, já dava pra sacar que tinha alguma coisa estranha, né? E quando ele subiu, ele nunca comemorou, ele realmente passou muito mal por muito tempo, ficou estirado lá na poltrona do hall dos poderes e ficou assim. Galisteu né? até falou que ele ia receber atendimento no momento, né? Na hora que ela tava falando da DR, né? Inclusive, por falar na herança, não da DR, na herança, Anny e Pelanza escolheram deixar o poder pra Carol e Mussunzinho, que terão que definir a aposta de um outro casal na primeira prova do próximo ciclo, que já vai ser gravado amanhã, né? Exatamente, essa é uma baita vantagem, né, Sim. gente? Porque, por exemplo, se eles veem que a próxima prova, que vai ser gravada amanhã, como você disse, for fácil, eles podem colocar ali pra esse casal ter que apostar um valor muito pequeno. Sim. Porque se é fácil de ganhar, que aposte muito pouco pra poder ganhar muito pouco. Exatamente. E exatamente o contrário, se a prova for muito difícil. O casal que a gente escolher não vai ganhar essa prova de jeito nenhum, mas a gente vai forçar eles a fazer uma aposta muito grande pra eles poderem torrar esse dinheiro, porque eles não cumprindo a prova, eles vão perder todo esse dinheiro lá no prêmio final e tudo mais. E aí fica aquela coisa, né? Se seguir o baile do jeito que tá, provavelmente eles escolhem pra ficar com essa herança aí a Brenda e o Matheus, né? Pra Brenda e o Matheus
te prejudicarem aí dessa forma que eu expliquei na prova que vai ser gravada amanhã. Mas, como a gente também tá vendo aí o mundo girar, Não bicicleta passar, Loiras a gritando. loira gritando, às vezes eles não vão fazer isso. Mas se não for pra Brenda e Matheus, pra quem será que eles podem deixar essa herança do mal, não é mesmo? Ah, pera que não é só isso não, gente. A baixaria, olha, ela desce mais. A ladeira só desce pra baixo. Mas antes eu quero falar com você que tá assistindo a gente pela primeira vez. Agora que a gente se encontrou aqui nesse resumão debochado de Power Couple, a gente não pode mais se perder nessa internet, Jamais. porque olha o tamanho dela, a gente nunca mais vai se encontrar. Então já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, ou clica aqui em cima no botãozinho de seguir se você estiver vendo a gente pelo Facebook. Em qualquer um dos dois aplicativos, não esquece de acionar o sininho, e daí toda vez que a gente soltar um resumão bem debochado do Power Couple, você recebe uma notificação no seu telefone, daí é só pegar a cafezola, acomodar a popozola, clicar e se divertir. Isso aí. Agora sim, bora continuar com a baixaria. Foi. Continuando, durante a madrugada a gente teve a nova divisão de quartos dessa semana, feita dessa vez por Lu e Haddad, que são o casal Power, né? Verdade. Inclusive, mais uma vez, o Haddad radiante pela oportunidade de ser o centro das atenções dividindo os quartos, não é mesmo? Imagina o tombo quando ele sair, gente. Ver que ele não é a Juliette, né? Ficar sabendo que ele não é a Juliette, que quando ele falava as coisas, todo mundo mutava a TV pra não ouvir a voz dele, que é irritante. Bom, relevante dessa nova divisão de quartos é que eles deixaram Brenda e Matheus pela terceira semana consecutiva no quarto perrengue, que é o piorzinho da mansão Power, né? Inclusive, deu até pra perceber que a Lu não queria fazer isso. Se tivesse no poder dela, ela não ia colocar a Brenda e Matheus de novo no perrengue, mas parece que o Haddad teve a cartada final e não levou a opinião dela em consideração. Como né? sempre, né? Como a Sim, gente pra tá variar, vendo aí, né? É, como a gente tá vendo aí há 50 e tantos dias, né, gente? Inclusive, a gente vê também aqui um pouco de hipocrisia do Haddad, né? Porque ele teve aquela conversa com o Brenda e Matheus, falando que ele não tava mais gostando de ver eles nessa situação que é já essa Brenda e Matheus cansados, tristes, abatidos por tudo que eles tiveram que enfrentar aí, né? De ataque nesses 50 e tantos dias. E daí chega na hora de dar o quarto pra eles, depois de três semanas consecutivas deles no quarto perrengue, que não é um quarto ruim, mas tá longe de ser um quarto bom. E aí eles, tipo, o Haddad podia falar, não, vocês merecem ir pro quartinho um pouquinho melhor, e pega um amigo ali que também esteja sentindo essa compaixão por Brenda e Matheus agora e fala, você fica essa semana no perrengue pra a gente poder dar uma folga pra Brenda e Matheus, que eles estão lá há quase um mês. Não teve isso, né, gente? Mas enfim, parece que também Brenda e Matheus não se importam tanto com isso. Eles já estão acostumados com o quarto perrengue, Meio que né? criou um apreço já, né? Já estão né? lá há tanto tempo que parece que o quarto é deles mesmo, né? Só que é o pior quarto da casa, não tem banheiro, eles têm que usar o banheiro junto com todo mundo, é aquelas coisas, né, gente? Mas Brenda e Matheus estão numa outra vibe também, eles foram até brindar lá no quarto da Suite Master, lá do Power Couple, a Suite Power. Que é uma coisa que eles não estavam fazendo também. Já fazia um tempo Já que eles não fazia iam um tempo. brindar, né? Daí foram com vontade mesmo. Acho que eles estão mais abertos, assim. Vamos né? tentar fazer parte disso, né? Vamos tentar fazer uma amizade aí, né? Não custa nada, né? E inclusive eles também continuarem no quarto perrengue ajuda na história deles também, né? Tipo, de ser ainda os excluídos, né? Então, na verdade, eles aceitarem estar no quarto perrengue não faz mal nenhum, no final das contas. Não faz né? mal, porque o público acaba acolhendo mais eles aqui. É uma coisa que também queima um pouco mais o Haddad, todo mundo gosta de queimar o Haddad. Tem essa coisa da Lu novamente ter esse tato, achar ali que não era legal. Deu pra, que nem você falou, deu pra ver que ela não queria, mas o Haddad não fez questão de ouvir a Lu de novo. Então, tipo, continua contando a história de todo mundo mais ou menos no mesmo tom que foi contado até aqui. Então é uma coisa que acho que é legal. A gente pode continuar falando mal do Haddad, pode continuar acolhendo Brenda e Matheus e dando razão pra Lu, mesmo que ela seja calada. Exatamente. E por falar em Brenda e Matheus, a relação que eles tinham com a Adriana e Albert, que até então eram seus únicos amigos e aliados lá dentro, anda bem desgastada, quase que inexistente agora, né? É verdade. Aparentemente, desde ontem tá rolando uma rusga entre os dois casais, né? Que a princípio era pelas costas, o Albert principalmente falava de Brenda e Matheus pelas costas, mas agora tá meio que sendo cara a cara, tá vindo à tona, né? Primeiro foi uma conversa entre Brenda e Matheus e a Adriana lá na área da piscina, onde a Brenda quis tirar satisfação de coisas que o Albert disse pra eles sobre o fato da Brenda ter abandonado o Quebra-Power no domingo, né? Sim. A Brenda achou que foi uma falta de empatia por parte do Albert, porém a Adriana ficou muito brava com essa acusação da Brenda e disse que tava na hora da Brenda começar a rever os altos e baixos dela, porque tava ficando difícil de lidar com ela. Exatamente. Não que seja fácil de lidar com Brenda, a gente sabe disso também desde o Brincando com Fogo do Netflix, que tipo, o Matheus e Brenda, eles são assim, eles são ótimos participantes de reality porque eles entregam tudo que quem tá assistindo gosta de ver, entendeu? Sim. Eles proporcionam
funcionam as ações que tem que acontecer dentro de um confinamento de reality show pro público ter muita coisa pra fofocar depois. Então isso é ponto pra eles. Mas pra conviver deve ser realmente difícil. Com certeza. Então nessa hora a gente tem que dar um pouco de razão pra Adriana também, né? Mas é meio contraditório dela falar isso agora, porque quando o Albert reclamava da Brenda só pra ela, no quartinho deles, a Adriana falava, a gente tem que ter um pouquinho de paciência com a Brenda, a gente tem que segurar um pouco a onda, porque ela é assim, o que nós podemos fazer? Meio que o que eu falei agora há pouco pra debater ali sobre o que a Anne falou lá na cabine de descompressão sobre a Brenda. É uma coisa assim, o desafio é a convivência, né? Quando você tá num reality show de confinamento, o desafio é conviver com as outras pessoas, ainda mais concorrendo com elas num prêmio de muita grana, valendo muita grana. Exatamente. Então esse é o desafio. Então quando a Adriana fala isso pro Albert, na verdade é mais em prol do próprio Albert do que da Brenda. E se ele tivesse ouvido mais esses conselhos da Adriana, ele não estaria tão queimado, porque foi falando mal da Brenda por trás, na cara, essas situações todas que a gente tá contando, que o Albert acabou se queimando tanto, né? Exatamente. Sabe o que eu acho que meio que tá acontecendo? Eu acho que a Adriana e o Albert entraram naquela caixinha que o Cartola com a Gabi estavam, que eles acabaram até confessando na cabine de descompressão. Que eu acho que é uma coisa assim, eles gostam de Brenda e Matheus? Gostam. Eles seriam amigos deles aqui fora? Talvez não seriam, mas como eles estão enxergando o jogo, estão vendo que Brenda e Matheus são os favoritos, eles sustentam essa amizade, às vezes, pra, né, puxar um pouquinho de voto, ter essa amizade confortável, né, levar uma vantagem dessa amizade. Conveniente. Mas às vezes eles estão aí meio que esperando a Brenda e Matheus perderem a razão pra eles poderem se afastar, sabe? E às vezes isso que a Brenda foi lá tirar satisfação com a Adriana sobre o Albert, foi um estopim pra Adriana, tipo... Pô, cara, a gente tá aqui fingindo uma amizade com vocês até agora e você vem falar isso com a gente, sabe? Não exatamente dessa maneira, mas entendeu? Às vezes... Deu pra entender. Eles chegaram naquele momento de procurar a brecha certa, né? Só que daí na hora de procurar uma brecha correta, pra poder fugir dessa amizade e virar o jogo, e na cabeça deles eles se tornarem os favoritos e ganharem o programa, eles acabam que vão se queimando, porque agora é um pouco tarde demais, né? A Brenda e o Matheus, eles entraram muito fortes e só foram se fortalecendo ainda mais ao longo da temporada. Tinha gente que nem conhecia a Brenda e o Matheus quando eles entraram, mas que agora ama a Brenda e Matheus, e é muita gente, né? Então agora não é a hora de fazer essas coisas. Exatamente, que nem você falou, meio que já tá tarde demais, o jogo já tá ganho pra Brenda e Matheus, né? E inclusive, né, às vezes foi até uma estratégia de jogo que o Albert e a Adriana viram que Brenda e Matheus são os favoritos. A gente na cola deles vai sempre ficar em segundo lugar. Sim. Vamos se afastar pra ver se a gente passa eles, mas que nem você falou, tá tarde demais, não tem mais o que fazer, não é mesmo? Não passa, né, gente? Não passa. Ultrapassa daí, né? A gente já conhece essa história. Bom, mas voltando lá na conversa, né, logo em seguida de conversar com Brenda e Matheus, a Adriana foi fofocar com o Albert lá no quarto sobre o que tinha acontecido e desabafou que ela tava achando muita ingratidão e falta de respeito da parte da Brenda e Matheus terem tido aquela conversa, ter feito aquelas acusações, né? O Albert até disse que Brenda e Matheus não estariam onde estão sem eles, que o outro pessoal já teria derrubado Brenda e Matheus se não fosse por essa amizade entre os dois casais. Querendo dizer que o grupão já teria engolido Brenda e Matheus e colocado eles pra fora da casa se Brenda e Matheus não tivessem uma amizade com Albert e Adriana. Eu acho que na verdade ele vestiu... Na verdade, ele vestiu a camisa ao contrário, né, gente? Porque isso aí é exatamente o contrário do que tá acontecendo. Albert e Adriana não estariam no jogo ainda, a essa altura do campeonato, se não tivessem tão próximos de Brenda e Matheus. Porque a torcida da Brenda e Matheus também protegeu, até então, Adriana e Albert. Mas talvez depois dessa, não proteja mais. E, na verdade, eles estão pegando a maleta de dinheiro da Galileu e entregando pra Brenda e Matheus de vez agora. Com certeza, porque vamos aí tentar imaginar que Adriana e Albert tivessem feito parte do grupão contra a Brenda e Matheus algumas semanas atrás, eles já teriam sido eliminados com certeza. Principalmente, por exemplo, contra a Ivy e Nandinho, né? É verdade. Jogando aí um exemplo de uma DR recente, né? É isso mesmo. E, inclusive, esse queridômetro deles com o público tá cada vez mais baixo, né? Ontem, a Adriana e Albert ficaram por muito pouco na DR. Pelanza e Anne saíram com apenas 11%, que nem a gente falou pra vocês, mas a Adriana e Albert receberam apenas 26% dos votos. É muito baixinho, uma pouca diferença. Enquanto Brenda e Matheus foram lá 60 e muitos, 60 né? e tanto por Quase cento. 70%. Exatamente, mas eu acho que por essa coisa de você ver ali, né, tipo, no lugar de Adriana e Albert, eu tô falando agora, você se vê ali voltando da DR, voltando da DR, voltando da DR, muitas vezes voltando da DR ao lado de Brenda e Matheus, às vezes eles se confundem ali, né? Eles não tem como saber se são eles que voltam com mais porcentagem ou Brenda e Matheus. Então, às vezes, até já subiu pra cabeça aquela coisa aí, tá ganho, é a gente que ganha. Porque é impossível
impossível, essa menina aqui que grita o tempo todo, que dá piti o tempo todo, tá ganhando. E na verdade não é bem isso que o pessoal tá lendo aqui fora, né? Às vezes é também por esse tipo de pensamento que o Albert tá se sentindo à vontade pra gongar tanto a Brenda nas costas, na cara, né? E até estimulando isso na Adriana, pra Adriana debater à vontade com a Brenda, porque eu acho que a Adriana teria segurado mais a barra naquela discussão que você narrou provavelmente. também. Então, sabe, tipo, é aquela coisa do equívoco do jogo, né? Por eles não terem informações aqui de fora e tal, ou até, às vezes, por ter sido... o Albert é uma das pessoas que sabe da loira dentro do lá da bicicleta. Então, é uma coisa meio assim, tipo... Se ele viu que tem essa coisa de Brenda e Matheus podendo ser os mais favoritos, é a opinião de uma pessoa só que passou de bicicleta aleatoriamente, uma represa e tal, mas se tem isso, será que então não é melhor assim, o grupão já tá fora? Porque a loira da bicicleta falou exatamente assim, o grupão já tá fora, o grupão já perdeu, avisa a Brenda e Matheus que o grupão já perdeu. Mas ela não mandou o Mussunzinho falar pra Brenda e pro Matheus, inclusive esse recado não chegou pra Brenda até agora, que a Brenda e o Matheus já tinham ganho, só falou que o grupão já tava fora. Às vezes isso na cabeça do Albert também é um assim, vencemos o grupão, a gente tira todo mundo. O grupão não é mais nosso Minha problema. preocupação é Brenda e Matheus. Agora a gente tem que desqualificar, descredibilizar, queimar Brenda e Matheus pro público pra gente ganhar. Porque à vista deles, eles estão pau a pau com Brenda e Matheus, porque eles voltam das mesmas DRs. Eles até chegaram a ficar isso em alguma época, mas acabou rapidinho, né? É verdade. E, inclusive essa rusguinha, as claras, né? Cara a cara que acabou se criando entre Brenda e Matheus e Adriana e Albert junto, né? Ficou instalada com sucesso, né? Durante o café da manhã de ontem, Brenda e Matheus tentaram se enturmar ali com o grupão na cozinha, né? Teve até o Albert contando uma história do chinelo do Cartoloco que ele jogou longe lá na noite do terror. Porém, a Adriana e Albert não gostaram dessa reaproximação de Brenda e Matheus com o resto da casa, né? Mais tarde, lá no quarto, eles ficaram falando que Brenda e Matheus eram dissimulados ao tentar se enturmar, que era tudo VT, né? Disseram até que eles se sentiam servindo pra Brenda e Matheus por 50 dias, mas que agora parece que acabou isso, né? E eles tentaram ressaltar que a amizade deles era apesar do jogo, como se ser amigos de Brenda e Matheus fosse ruim pro jogo deles, né? Mas aí é uma coisa que eles não estão fazendo a leitura do que o público tá fazendo aqui sobre Brenda e Matheus, né? Porque Brenda e Matheus, eles sinalizam tudo pro público, eles já sinalizaram esse cansaço de tretar, mostraram também estarem abertos pra receber e pedir desculpas e se redimir de coisas que possivelmente eles tenham feito de mal pros outros moradores da casa, porque eles se sentiram muito errados com esse BO todo da acusação de agressão que o Matheus fez contra o Mussunzinho, que na verdade não era agressão, deles terem achado que a produção tinha falado com o Mussunzinho, ter tacado isso na cara do Mussunzinho e depois isso não ser verdade. Eles começaram a sentir a culpa de estarem minimamente errados no jogo e começaram a correr atrás desse prejuízo com o pessoal da própria casa. Do outro lado a gente teve a moça da bicicleta que falou as coisas e fez com que a casa também se abrisse mais pra Matheus e Brenda, né? Então essa visão do Albert, mais uma vez, é muito equivocada. Não é que eles estão traindo Albert e Adriana de estarem se reaproximando da casa. Na cabeça de Brenda e Matheus, se reaproximar da casa agora pode até ser também uma estratégia do jogo. Peraí, a gente se queimou, a gente se lascou, a gente fez um monte de gororoba, um monte de merda. Agora a gente tem que correr atrás do prejuízo. Coisa que Anne e Pelanza nunca pararam pra refletir. Por exemplo, eles foram fazer uma merda atrás da outra, uma merda atrás da outra. Exatamente. Então, a gente vendo isso aqui de fora, né, assistindo tudo e vendo isso aqui de fora, a gente acaba vendo muita coisa equivocada nas falas do Albert nesse momento, né? E o que faz, mais uma vez, ele ser cabeça de fósforo e se queimar sozinho. Exatamente. Bom, o que interessa é que hoje à noite tem festa, as bebidinhas sempre entram e as palavras saem, não é mesmo? A verdade sempre aparece. Será que essa amizade racha mais ou se reconstrói? Meu Deus, a gente vai estar atento a tudo e comentando tudo ao vivo com vocês nas redes sociais. Então segue a gente lá no Twitter pra gente fofocar em tempo real. Segue a gente no Instagram também, que a gente vai falar um monte. E a gente quer saber de você, né? Porque você sabe de tudo. E conta pra gente, você acha realmente que essa amizade entre os casais Adriana e Albert e Brenda e Matheus rachou de vez? Ou você acha que tem um conserto? Você acha que em algum momento eles vão recalcular essa rota e vão falar, não, é melhor a gente estar junto do que esse bando de gente aqui do grupão e vão se dar bem de novo?
Conta pra gente o que você tá achando e a respeito de todas essas fofocas que a gente deu aqui hoje. aí. Enquanto você vai fazer seu comentário, não esqueça de usar a hashtag é a Anne que dá medo. Que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo, vai marcar o seu comentário com um lindo coração. Tá bom. E não esquece de compartilhar esse vídeo aqui pra todos os seus amigos lá do Zap que também amam fofocar de reality show, pra eles virem fofocar de Power Couple aqui com a gente, se inscreverem no canal, porque você sabe, né? Desse jeito é você do outro lado que vai ajudar a gente aqui bater 1 milhão de inscritos. Isso Porque, aí. gente, olha, tá muito perto, cara. Tamo bem pertinho, É questão né? de honra. Isso aí. Enquanto isso, você pode aproveitar e fazer uma maratona Virou Festa com mais vídeos e fofocas por aqui também. Isso. Não vai embora agora não. Daqui a pouco a gente volta com Café com Fofoca. Clica aí, já vai pro próximo vídeo, porque a gente já tá lá te esperando com mais. Isso aí. Então, uma beijoca, até o próximo e tchau, tchau.